Fala, meus amigos desse vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal. Eu tô aqui com o Gol G5, que a gente tá fazendo manutenção, tiramos o câmbio fora, trocando embreagem e tal. E o que a gente vai falar aqui é sobre freios e retífica do disco de freios. Esse carro aqui em questão, os dois lados dos freios acabaram. Se vai dar para pegar ele legal, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui é a latinha, né? É o metal, e lá tem que ficar o material de atrito que pega no disco, né? Faz frear. E dá para você ver, ó, o quão desgaste aconteceu aqui no disco de freio, ó. Deu PT no disco de freio, que ele vai ter que ser trocado. Mesma coisa aconteceu lá de dentro também, ó. Isso vai dar para perceber lá dentro também, ó. E aqui tá pior ainda, ó. Tá mais desgastado. Então é aquele negócio. Ouvir um barulho diferente, né, ao frear o carro, pare o carro para fazer a manutenção, porque senão você vai acabar gastando mais. Aqui no caso, além de trocar a pastilha, que poderia, né, trocar somente a pastilha, a pessoa vai ter que trocar disco e pastilha, gastando-se mais com o disco. No caso aqui a gente vai falar um pouco sobre retífica dos discos, né, o que seria o ideal a se fazer toda vez que você troca a pastilha. Eu vou mostrar lá um pouco para vocês. Como eu falei, já que esse disco aqui é PT, eu tinha um outro aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente vai fazer, né, efetuar a troca. Eu já fiz a troca do outro lado desse carro aqui, que já está montado. Ó, que foi esse lado aqui, ó. Dá para notar que o disco ele foi retificado aqui, foi pintado esse centro aqui, não é um disco novo, foi pintado o centro, para justamente ter uma área aqui plana para receber a pastilha nova, que já está aqui, ó. A diferença da carne da pastilha, dá para ver que é quase um dedo de carne aqui da pastilha, mesma coisa a parte de dentro, ó. Para ver, ele tá um pouquinho longe, né? Depois tem que frear o carro lá para ele voltar. Mas a gente acabou mandando retificar, dá para ver até o resquício aqui um pouco, que era o antigo. Só que esse aqui tava na medida, né? Esse aqui foi trocado antes, esse disco aqui e tal. A gente vai explicar um pouquinho. Então esse aqui foi totalmente de boa para poder tá aplicando aqui no carro, né? Então por isso que foi reutilizado. A gente vai mostrar o outro lá, né, que a gente vai colocar. Ele tem aqui também falando a espessura mínima que tem que ser, ó, 16 milímetros, tá? Então, como eu falei, ele tá dentro, então por isso que vai ser reutilizado. A gente vai mostrar o outro lá que a gente vai aplicar lá do outro lado. Então aqui, senhores, ó, o disco que tava do outro lado tá aqui, ó. Mostrar um pouco para vocês a situação, ó. Ver que ele tá bem desgastado. A parte de dentro tá pior ainda, ó. Olha o que aconteceu com o disco, ó. Com o meu. O que ocasionou o PT, né? Provavelmente se a gente fosse mandar fazer a retífica não daria, até porque, ó, ele tem aqui, ó, já um calo gigantesco aqui nessa parte, porque basicamente aqui seria o final de vida. Eu vou mostrar no outro ali para vocês, tá? Então ele acabou se desgastando mais ainda. Então se fizesse a retífica aqui, ele iria ficar abaixo do mínimo recomendado pelo fabricante, tá? E aqui é a pastilha, com o que aconteceu com a pastilha. Aqui é o material de atrito e esse aqui é a parte metálica, ó. Acabou pegando na parte de dentro e marcando o disco. A gente não pode esperar a pastilha chegar nessa situação para fazer a manutenção, porque aí você acaba gastando mais grana para fazer a manutenção, certo? Essa aqui não chegou, mas já tinha que ter sido trocada há muito tempo, tá? Então esse disco aqui é PT, como eu falei, não dá para fazer a mesma coisa que a gente fez no outro aqui que eu vou explicar para vocês. Não dá mesmo, ele vai ficar muito fino e vai ficar perigoso. Dá para ver aqui, ó, nitidamente, ó, só para vocês verem, ó. Olha o tamanho dessa pista aqui do lado de fora e olha o tamanho dessa pista aqui do lado de dentro. Se fizer retífica, essa pista aqui de dentro ela vai ficar muito fina e vai ficar menor do que o recomendado, tá? Então, lixo essas peças aqui e a gente acabou pegando essas aqui, ó. Esse aqui, ó, é um disco que era do meu carro, tá? Que ele tava aqui em casa, eu larguei ele aí para servir como apoio de alguma coisa, até mesmo era para fazer um projetinho, tá? Em que aconteceu aqui? Como o disco ele tava dentro da tolerância, né? Eu tinha utilizado acho que ele umas 2 vezes e tal, mas ele ainda assim estava em cima, acima da tolerância, e ele estava bom, não ocorreu a mesma coisa que ocorreu nesse aqui. Se deu
ao fato de conseguir fazer a retífica, que foi isso aqui, ó. Ele era assim, né, com a pista usada, foi feita a retífica aí e ele ficou assim, ó. Basicamente, ó, ficou coisa linda, ficou como zero e ele ficou ainda na medida. Dá para ver aqui também, ó, no meio, ó. Isso aqui não é regra, tá? Olhar essa parte do meio, mas dá para ver que não dá para tem uma diferença, né? A parte de dentro se desgastou mais do que a parte externa, né? A parte de fora, mas não tá tão discrepante como o tal do outro disco. Como eu falei, deu para fazer a retífica, ele ficou dentro, ficou acima do mínimo recomendado. Se você não sabe o mínimo recomendado, tá aqui, ó. Mínimo 160, ou melhor, 16 milímetros, né? E o que ele fala? Que aqui, ó, tem que ter no mínimo 16 milímetros. Se tiver abaixo de 16 milímetros, tipo, tá 15,8, é lixo, tá? Então, ele recomenda isso aqui, tá? Esse aqui é um Fremax, que é o que estava no meu carro. E a pastilha nova estão aqui, ó. Olha a diferença da quantidade de material de uma pastilha. Então, meus amigos, tem tempo aí para você, né, trocar, né, não deixar chegar na lata e detonar o seu disco. Então, o que eu falo para vocês, o recomendado, se você não puder fazer ou se não tiver da forma correta para fazer a retífica no disco, você pode trocar somente a pastilha, tá? Pode manter o disco, mesmo que ele esteja usado sem retífica, você pode trocar só a pastilha, não tem problema nenhum, vai demorar um pouquinho mais para a pastilha assentar. Obviamente que o indicado aqui é sempre quando você for trocar a pastilha de freio, você mandar fazer a retífica no disco para ele ficar 100% plano e fazer a pastilha assentar muito mais rapidamente do que se ele não tivesse com a retífica no disco, certo? Então, se possível, você toda vez que for trocar a pastilha, mais uma vez, faça a retífica. Não é obrigatório, mas se você puder, é o indicado. Então é o que a gente vai fazer aqui no carro. A gente vai instalar agora esse disco aqui, como eu falei. Pintei aqui a face dele para ele ficar um pouquinho mais bonitinho, mais usual. Foi lixada aqui a parte de dentro também, para ele assentar melhor. A gente vai tirar o outro lá agora. E boa, vídeos, né, de troca do disco eu tenho já no meu canal. Vai estar aqui fixado aqui na descrição do vídeo. Eu já tenho aí 2 vídeos, na verdade, com a troca do disco e pastilha do Gol G5, que é o caso aqui em questão, tá? Temos aí no canal. E boa, eu vou instalar lá e depois vou mostrar como é que vai ficar lá para vocês.